Então, gente, esse tema da prece é um dos últimos capítulos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E como o Petuel disse, não é só falar a prece e acabou. Ele é um dos capítulos mais compridos que tem dentro do Evangelho. Que além dele falar sobre a eficácia da prece, a importância da prece, ele tem depois o capítulo seguinte, ele tem uma coletânea de preces espíritas para diversas situações. Então, eu acho importante, né, que a gente tenha o Evangelho na nossa casa, né, o Evangelho, para que a gente não se limite a simplesmente vir aqui e ouvir as mensagens do Evangelho, que quando a gente lê determinada coisa, a gente fixa muito melhor, né? Além do que, numa palestra de no máximo 1 hora, às vezes não é possível abordar todos os detalhes que estão ali no Evangelho. Então, importante que se tenha esse Evangelho em casa, que se leia, que se crie o hábito de fazer o Evangelho em casa, para que a gente possa, aos poucos, ir fixando, né, os ensinamentos que o Evangelho trouxe, que a doutrina espírita veio para explicar ainda mais o que foi colocado por Jesus quando ele viveu entre a gente. Então, para que a gente possa começar o nosso assunto, é importante falar sobre o que o Cristo dizia com relação à prece, né? Ele deu algumas orientações em vários dos evangelhos e em várias passagens de cada um desses evangelhos sobre a oração. E aí, ele diz para a gente o seguinte, né? Que a gente precisa orar em secreto. O que Jesus quer dizer com esse em secreto? Eu não preciso de um templo, de uma igreja, de um lugar específico para que eu possa orar. Eu posso orar sentada no ônibus indo para o trabalho. Por quê? Quando ele diz que a gente deve orar em secreto, que a gente deve se recolher a um aposento, figurativamente, esse aposento é o nosso próprio espírito que está dentro da gente, né? Então a gente não precisa de um ritual para se conectar com a espiritualidade, para fazer uma oração, para refletir sobre o que o Cristo trouxe de mensagem para a gente. Então esse secreto pode ser o nosso próprio coração. Não temos a necessidade de nos conectar pela oração num lugar específico. Claro que determinados locais são propícios para que a gente faça uma oração, né? Você vai num templo evangélico, você vai ter aquele recolhimento numa igreja, num templo budista, na casa espírita, quando vocês chegam aqui e param um instante. Tanto que quando nós iniciamos os nossos trabalhos, a gente sempre dá uma baixada na luz, coloca uma musiquinha para relaxar, que é exatamente para a gente ir se conectando. Então, isso já é um tipo de oração. E aí, a outra recomendação de Jesus é que a gente não precisa pedir muito, né? Na realidade, a oração, ela tem várias finalidades, né? Uma das finalidades da oração é que a gente louve ao nosso Criador, né? Isso é uma forma de nos conectarmos com o Criador. E também é para que a gente possa pedir a Deus aquilo que nós estamos sentindo necessidade. E aí, quando a gente fala pedir a Deus aquilo que nós estamos sentindo necessidade, a gente deve lembrar o seguinte: Deus vai nos atender
de acordo com a nossa necessidade. Então, muitas vezes a gente pede coisas que não estão na mão de Deus fazer. São coisas que nós mesmos, como pessoas inteligentes que somos, sabemos como agir para obter. Então, o pedir está aberto. Deus ouve os nossos pedidos. O atendimento vai ser consequência da necessidade que Deus vê naquele nosso pedido. Porque muitas vezes a gente pede coisas que não vão acrescentar em nada na nossa vida espiritual. Porque na realidade, quando a gente reencarna, a gente não vem para a Terra para fazer um passeio, né? A gente vem para aprender. A gente vem para retificar as atitudes equivocadas que tivemos em outras existências. Então, o pedir está aberto. O atendimento, às vezes, não vai vir da maneira como nós pedimos. O atendimento não vai vir no momento que nós queremos. Às vezes não é o momento. Então, é como se fosse um pai que tem um filho que tem 15 anos e ele fala para o pai: pai, me dá um carro. Você não pode dirigir com 15 anos. O pai pode até ter condições de atender esse pedido. E talvez ele atenda esse pedido mais tarde, mas naquele momento não é conveniente. Uma outra coisa que a gente tem que ter como finalidade, né, para as nossas preces é agradecer. Não existe coisa mais importante para Deus do que nós agradecermos tudo aquilo que nós temos. Porque muitas vezes a gente só lembra de agradecer as coisas que temos quando a gente perde. A gente só lembra de agradecer pela convivência das pessoas que a gente ama quando a gente não tem mais essas pessoas aos nossos olhos, do nosso lado. Então, é agradecer pela vida, pelos companheiros de jornada, por tudo aquilo que nós temos de material, que conquistamos com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Então, essa forma de oração, ela tem todas essas finalidades, né? Agradecer, pedir e louvar ao nosso Criador. E aí, ele fala, o Cristo, né? Quando o Cristo fala com relação à oração, ele diz pra gente que a gente precisa ter o coração limpo para nos dirigir a Deus. E quando ele fala isso, ele está querendo dizer que nós precisamos sempre ter um esforço para perdoar as pessoas que nos ofenderam. Porque esse coração limpo, ele abre canais para que a gente tenha a assistência espiritual de que precisamos. E a outra coisa que ele fala também, né? O Cristo fala em várias passagens que ele fala da oração, ele fala que nós devemos ter humildade. Inclusive tem um evangelho que fala, né? Cristo falando de oração, ele fala que num determinado lugar, num determinado templo, tinha lá um fariseu e um publicano orando, né? Só lembrando, fariseus eram os sacerdotes, as pessoas que tinham instrução religiosa, que tinham um culto religioso. E os publicanos, eles não tinham nada disso, eles não tinham essa presença nessa casta, nessa hierarquia religiosa. E, inclusive, os publicanos eram meio mal vistos pelos judeus, né? E aí, o que acontece nessa cena? O fariseu começa a orar a Deus e começa a falar, né?
que ele agradece a Deus e que ele agradece por ele não ser hipócrita, por ele não ser como os publicanos que não creem, que não cultuam a Deus. E assim, ele exalta ele mesmo, todas as qualidades que ele tem. E aí, quando ele se refere ao publicano, ele diz que o publicano sequer levantava os olhos para Deus. Ele orava com o olhar abaixado e dizendo para Deus que ele era um pecador, que ele pedia perdão pelos erros dele e tudo mais. E Cristo, no final dessa historinha, ele fala: quem vocês acham que Deus ouviu mais atentamente? E aí ele diz: é o publicano, porque ele soube reconhecer a sua condição de pessoa imperfeita. Então, essa humildade não é aquela humildade que a gente acha que o cara é miserável que anda aí pela rua. Não, muitas pessoas que andam pela rua também não têm essa humildade. E muitas pessoas que são abastadas têm essa humildade. Reconhecem a importância do Criador na nossa existência. Então, essa receitinha de Jesus para nós é uma coisa que a gente precisa estar sempre atento. Estou perdoando meu irmão? Estou agindo com humildade perante ao Criador? Eu estou ali tentando ser melhor a cada dia? Então, a gente precisa fazer essa reflexão. E nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gostaria que cada um de vocês, assim que puderem, leiam, porque o Kardec ele fala várias passagens dos Evangelhos, mas ele também faz uma explicação dessa importância da prece. Ele vai qualificar essa prece, né? E aí o que o Cristo nos falou mais com relação a isso? Que não existe uma fórmula para você orar. Você pode até fazer uma oração que você vai ler, mas a melhor forma de orar é conversar com Deus sobre as suas angústias, sobre as suas alegrias, sobre o seu dia, sobre como você está lidando com as dificuldades que você tem. É pedir a Deus para que não que Ele livre a gente das nossas dificuldades, mas que Ele nos dê força, coragem, discernimento para que a gente realmente consiga conduzir a nossa vida de forma, primeiro, a ser um pouco mais feliz, né? Que todos nós almejamos ser felizes. Mas a gente sabe que a vida ela é feita de várias etapas e várias dificuldades e que a felicidade não é, como diz o Cristo, não é desse mundo. A gente tem momentos felizes e a gente tem momentos desafiadores. Nesses momentos desafiadores, a gente precisa refletir para entender o que aquela situação está colocando na nossa vida. Qual é o aprendizado que eu preciso desenvolver em relação àquela situação que eu não estou ainda conseguindo lidar? Então, essa importância dessa conexão com o plano espiritual, ela vem nos dar suporte para que a gente possa realmente fazer da nossa vida um aprendizado, uma retificação de tudo aquilo que a gente teve de equívocos em outras existências e que estão hoje colocados para nós, para que a gente consiga lidar com aquela situação. Porque tudo que nos cerca, todas as pessoas que estão à nossa volta, a nossa condição social, a nossa condição intelectual e moral,
são todos pontos da nossa vida que nós precisamos trabalhar. A gente fala que a gente não veio aqui para tomar sorvete, a gente veio aqui para aprender coisas que ainda não sabemos, que ainda não conseguimos lidar. E aí a gente vê assim, existem situações na nossa vida que se repetem, principalmente na família, no trabalho. São questões que a gente não entende, que a gente pede pelo amor de Deus para que nos livre daquilo, ao invés da gente pedir a Deus para que a gente entenda qual é o aprendizado que tem ali. Porque não adianta nada a gente reclamar, aquela situação está sempre repetindo, e a nossa atitude frente àquela situação é sempre a mesma. Como se fala muito, se você quer um resultado diferente, você precisa agir de forma diferente. Então a gente, quando tiver nessa dificuldade, a gente tem que pedir para Deus: Deus, mostra para mim o que eu preciso aprender com essa situação. Porque é esse aprendizado que é o que está pegando, é esse aprendizado que está ali na minha frente, me mostrando que eu preciso lidar de uma forma diferente com aquela situação. E a gente nem sempre entende isso, né? Aí também o que se fala muito é assim, bom, mas Deus sabe, né? Quais são as minhas necessidades, né? Eu não preciso falar para Deus, Ele já sabe. Mas a questão não é Deus saber, é eu me colocar de forma tal que eu entenda qual é o ensinamento daquela situação que eu estou reclamando, que eu estou não sabendo lidar. E a gente nem sempre, né, abre a nossa mente para ter esse entendimento. Então, Deus sabe o que nós precisamos, mas muitas vezes nós achamos que precisamos de determinada coisa e não é aquilo que vai trazer evolução para a gente. Quantas vezes na nossa vida a gente insiste numa situação com determinada pessoa, com determinado projeto, e aquilo não vai adiante e a gente não consegue entender por quê. Aí quando você chega numa maturidade mais adiante, você vai descobrir que aquilo, nesse momento, não faz a menor diferença para você. E você se importou tanto em querer determinada coisa que não ia acrescentar nada na sua vida. E essa situação, ela é repetitiva em todos os sentidos da nossa vida. No emprego, quantas vezes a gente não fica almejando determinado posto, determinado emprego em determinado lugar, achando que aquilo é o melhor para a gente, e muitas vezes não é. Quando a gente tem alguma contrariedade desse tipo, muitas vezes a gente fica até meio revoltada, né? O fulano foi promovido antes de mim, eu sou melhor que ele. A gente está sempre se comparando e querendo que as coisas sejam da nossa maneira. E Deus sabe muito melhor que nós, né? O que é importante na nossa evolução. Então nós temos que ter essa visão de que a gente pode pedir, mas não vai vir do jeito que a gente quer. Muitas vezes vem de uma forma muito diferente e a gente só vai compreender isso depois que a situação passar, depois que a gente já estiver vivenciando uma nova situação, a gente compreende que aquele nosso desejo não era tão importante assim quanto nós achávamos que era, né? Outra coisa, né? Quando a gente se concentra em oração,
Isso aí vai nos tornar mais receptivos para o auxílio da espiritualidade e de outras pessoas, porque eu sempre gosto de falar o seguinte, não existem milagres, né? Os milagres que a gente julga são pessoas que são instrumentos de Deus na nossa vida. Porque vamos pensar o seguinte, né? Eu estou desempregado e aí eu fico pedindo milagre para que eu consiga um emprego. Mas se eu não ajo, eu não vou ter isso caindo do céu. Porque os milagres que a gente fala, eles se realizam através de outras pessoas. Quantas pessoas que às vezes a gente nem conhece traz uma solução para um problema que está nos afligindo. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser uma pessoa que a gente encontrou casualmente. Você pode estar numa fila de banco, conversando com alguém e falando, né, que você está desempregado, que você faz isso, faz aquilo, que você precisava arrumar um emprego, não sei o quê. A pessoa fala, olha, eu sei que em tal lugar está precisando. Então, o milagre não vem do anjinho com asas, ele vem através das pessoas. E essa conexão, ela só é favorecida à medida que a gente se conecta com o plano espiritual, à medida que a gente busca, através dos nossos pensamentos, da nossa oração, entrar em contato com essa energia positiva. Porque na doutrina espírita nós falamos que tudo está conectado, né? E você está imerso num fluido universal e que o nosso pensamento é o veículo para essas conexões. Então, se eu estou sempre para baixo, se eu estou sempre pessimista, fica difícil o plano espiritual se conectar com a gente. Fica difícil os bons espíritos virem até nós e nos intuírem. Porque muitas das coisas que a gente imagina que a gente fez pelo nosso próprio mérito, muitas dessas coisas, elas são intuições. Intuições dos nossos anjos guardiões, dos espíritos que são os nossos espíritos familiares, amigos. Tudo isso vem através do pensamento que para uma pessoa que não tem essa noção de religiosidade, de espiritualidade, acha que é um mérito dele, exclusivo dele. Ah, eu tive essa ideia maravilhosa. Essa ideia maravilhosa, muitas vezes você teve ali num sonho, você teve ali num momento em que você parou e refletiu e ouviu essa intuição. Porque a intuição, ela vem através da espiritualidade. E nós temos a todo momento essa assistência da espiritualidade. Mas para isso nós precisamos estar conectados. Para isso, nós precisamos estar, eu digo, em oração, né? E o estar em oração não é rezando Ave Maria, Pai Nosso, a prece de Cáritas. Não, é o estar conectado com o plano espiritual e estar receptivo a receber essas intuições, que são elas que vão nos orientar na nossa evolução. São elas que vão nos conduzir a atitudes que sejam aquelas que estão de acordo com as leis de Deus. Porque nós temos que colocar no nosso espírito, na nossa ação, essa lei de Deus. Essa lei de Deus, ela está inscrita no nosso perispírito. O nosso coração sabe exatamente quando agimos de forma equivocada. E se a gente se conecta no sentido de buscar um caminho de amorosidade, nós vamos optar por ações que são
acertadas e que levam a esse caminho. Porque Deus, quando nos criou, nos deu o livre-arbítrio. Eu posso ir para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal. É a minha escolha. E essa escolha, Deus permite que nós façamos. Mas como a gente sempre fala, a gente pode plantar o que quiser, mas necessariamente vamos colher o resultado das ações que a gente teve. Não existe punição. Deus não nos pune, mas existe responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Essas nossas ações, elas têm consequências. E essas consequências nós vamos precisar lidar com elas. E muitas vezes a gente tá mais conectado com aquele nosso interesse mesquinho, aquele nosso interesse pequenininho daquele momento. Nós temos que buscar aplicar na nossa existência essas leis divinas que estão em nós. Nosso coração, ele sabe quando estamos agindo de forma coerente com essa lei. E assim, Cristo, quando sintetizou, né, a lei de Deus, ele sintetizou numa frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí, quando eu penso, se eu amo a Deus e se eu amo meu próximo, eu não vou querer mal para o meu próximo. Eu não vou agir de forma a interferir na vida dele de forma prejudicial. Então, a gente, quando buscar a oração, que a gente busque essas intuições, essas insights que o plano espiritual traz para a gente o tempo inteiro. O tempo todo a gente pode estar em oração, mas assim, estar em oração não significa ficar ajoelhado 3 horas por dia rezando. Eu estou em oração quando eu ajudo alguém com alguma coisa. Eu estou em oração quando eu ajo dentro da minha família de forma amorosa. Eu estou em oração quando eu estou trabalhando e faço o meu trabalho de forma honesta, de forma a cumprir a responsabilidade que me foi dada. Tudo isso é oração. Trabalho, família, relacionamentos com amigos, relacionamentos na sociedade, né? A gente reclama que hoje em dia falta muita gentileza, né? As pessoas, elas estão sempre pensando só na farinha pro pirão delas, né? Elas não estão preocupadas em ser fraternas. E isso tudo vai sendo construído à medida que a gente vai internalizando essa lei divina, essa lei de amor que foi o que o Cristo veio trazer. Jesus, quando veio para a Terra, ele veio com a missão de nos ensinar, de nos exemplificar o que é esse amor incondicional que Deus tem por nós e que nós devemos ter para com todos com quais convivemos. E algumas vezes a gente está ali fazendo as nossas orações, né? Porque nós estamos numa situação muito aflitiva, né? Tem uma coisa ali que está pegando na nossa vida e que nós estamos quase que no desespero, né? Nós falamos muito na doutrina espírita que as pessoas muitas vezes vêm para a doutrina espírita por 2 motivos. Ou pelo amor, porque você já entendeu essa necessidade de conexão com o plano maior, ou pela dor. As 2 situações são válidas, porque as 2 situações vão fazer você crescer espiritualmente. Se você já entendeu a lição de amor, você vai aperfeiçoar isso. Você vai desenvolver cada vez mais as virtudes que nos tornam pessoas melhores. E se você vem pela dor,
você também vai desenvolver em você essa noção que Deus não abandona ninguém, que Deus está presente na nossa vida o tempo inteiro e que nós temos condição de, através desse entendimento da lei divina, tornar a nossa existência aqui no plano terreno uma existência mais feliz. Não que nós vamos ser isentos de qualquer dificuldade. Quando a gente fala em felicidade na Terra, nesse planeta que a gente vive, a gente não fala que a gente vai ser o tempo inteiro feliz, né? Porque a gente vai ter vários desafios que são os exercícios para que a gente desenvolva essas virtudes que nós ainda não temos, para que a gente consiga fazer reparo em situações do passado que foram equivocadas, né? Porque dentro dos nossos relacionamentos, nós temos, junto conosco nessa jornada, pessoas que vão nos auxiliar nessa tarefa e pessoas que são os nossos desafios. Pode ser que o desafio seja porque eu ofendi aquela pessoa, eu fiz algum mal para aquela pessoa numa outra existência e agora ela vem comigo para que eu desenvolva virtudes e repare o que eu fiz. E pode ser que a outra pessoa tenha nos ofendido e está ali para acertar essas arestas que ficaram de outras existências, né? E assim, Deus sempre vai nos prover, né? Quando a gente faz esses nossos pedidos, essas nossas orações, com confiança, né? Em que seremos atendidos. Pode não ser da maneira como nós idealizamos, mas de qualquer forma, esses nossos pedidos, essas nossas orações, eles vão trazer para a gente a paciência que a gente precisa para atravessar aquele momento aflitivo. Vai trazer para nós também um canal que nos faça ver quais são os meios que eu tenho à minha volta para superar aquela dificuldade, né? E isso tudo vem através do que eu falei, da intuição que a oração traz para a gente. Esses espíritos amigos, esses nossos anjos guardiões, eles vêm nos intuir. Mas eles nunca vão nos dizer, vá por aqui. Não é um mapa de rodoviário que você fala, ó, pega aqui, vira ali. Não, não é isso. Ele te diz, esse caminho vai te levar para a dor, ou este caminho vai te levar para a evolução. E se a gente está atento a isso, a gente vai conseguir entender qual é o caminho melhor para que esse nosso espírito possa, primeiro, viver de uma forma mais plena aqui, nesse momento. E mais do que isso, que a gente faça aquele degrau, né, de evolução que cada uma das nossas existências tem como propósito. Muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso propósito, assim, conscientemente, mas você tem uma determinada intuição, porque você tem situações na vida que elas se repetem. Elas se repetem, se repetem, se repetem. Então, nas nossas orações, é importante que a gente, quando estiver em alguma situação aflitiva, que a gente pergunte, né, e peça para os bons espíritos, para o nosso anjo guardião, que nos intua o que é que eu preciso aprender. Porque quando a gente aprende, essa dor vai embora.
porque a gente começa a enxergar aquilo não mais como uma aflição, mas como um desafio, como uma etapa que a gente precisa ascender. E essa ajuda que a gente pede por céu, né, que a gente está ali sempre pedindo, né, a gente mais pede do que agradece, ela é necessária, sim, vamos pedir, mas mais do que pedir, a gente precisa abrir a nossa mente e agir. É a ação que vai levar à solução dos nossos problemas, da nossa aflição. Se você estiver desempregado e ficar dentro de casa, não conversa com ninguém, não sai para procurar emprego, não vai bater um emprego na sua porta. Se você está com uma doença, aquilo está te incomodando, aquilo está te deixando desanimado, abatido, e você não vai ao médico, esse problema não vai embora sozinho. Então, é na ação que a gente vai conseguir fazer com que esses problemas que a gente tem no nosso dia a dia, que eles vão sendo vencidos. Cada vez que a gente vence uma dificuldade, uma aflição, o nosso espírito ele se alegra com isso. Porque muitas vezes a pessoa está feliz, contente, e assim, não, mas não é porque ela conseguiu uma grande vitória. Ela fica feliz, contente, quando supera uma dificuldade que estava ali incomodando, né? É como se você pegar ali um espinhozinho fininho, que pega no seu dedo, e você às vezes nem enxerga. E aquilo te incomoda, aquilo te incomoda. Quando você enxerga e tira o espinho, nossa, é uma felicidade, né? Porque a gente foi livrado de uma situação incômoda. E é esse propósito que a gente tem que ter quando ora. Não é que Deus resolva os nossos problemas. Os nossos problemas são os nossos problemas. São os nossos aprendizados que nós trouxemos para vivenciar aqui e superar. Então, esse problema de pedir e obter, nem sempre é dessa forma, né? Porque assim, no Evangelho, o Jesus fala, pedi e obtereis. Então, sempre existe uma ação e depois um resultado. Eu peço e aí, se for dentro daquilo que Deus pode me conceder, eu vou obter. Aí ele fala, batei e abri-se-vos-á. Eu primeiro preciso bater, então eu tenho que ir atrás daquele problema, ir naquela porta e buscar a solução. Então, batei e aí a situação vai se abrir. Mas ela vai se abrir com a minha ação. Então, a gente tem que ter sempre em mente que orar não é simplesmente pedir e receber. Não é assim que funciona. Para eu receber, eu preciso ter uma ação. E eu preciso, através da oração, pedir a orientação para os bons espíritos, para o meu anjo guardião, para quem acredita em algum santo, Nossa Senhora, São Francisco, seja lá o que for. Eu vou pedir, mas aquilo é só uma forma de eu me conectar e entender qual é a ação que eu preciso desenvolver para que eu realmente tenha esse meu pedido atendido, né? E essa importância da oração, né? A ação que a oração tem sobre a gente, tem também uma ação calmante, né? Quando eu estou muito nervoso e eu paro para fazer uma oração, ou não precisa nem ser uma oração daquelas decoradas, eu paro, converso com Deus, converso com meu anjo guardião, converso com Nossa Senhora, eu relaxo.
eu baixo essa minha ansiedade. Essa ansiedade ela vai sendo dissolvida à medida que eu me conecto. E essa função da oração, ela vai fortalecendo, né, a nossa confiança e, principalmente, a nossa confiança em nós mesmos. Porque quando a gente confia na nossa ação, essa ação ela se torna mais efetiva. E através da oração a gente pode desenvolver essa confiança. E também tem a questão do magnetismo, né? Nós estamos cercados pelo fluido universal e esse fluido universal, ele nos conecta não só com a espiritualidade maior, como com as pessoas com as quais a gente convive. Muitas vezes nós vamos receber aquilo que precisamos na conversa com um amigo. Às vezes você está com uma situação, não tem nada a ver com questões materiais, você está com alguma situação que te aflige, de relacionamento, seja lá o que for, e você conversa, você encontra um amigo seu, bate um papinho, às vezes aquela conversa mais banal que você pode imaginar, e aquilo te alivia, aquilo te relaxa, aquilo te faz bem. E muitas vezes, né, algumas pessoas relatam isso, que você está ali pensando numa determinada pessoa, querendo conversar com ela, e essa pessoa te liga. Aí você fala assim, nossa, você adivinhou meu pensamento. Eu estava querendo falar com você, eu estava precisando falar com você. E a gente percebe o seguinte, através do nosso pensamento, nós fazemos conexões com as pessoas que estão à nossa volta, encarnadas, conexões com as pessoas que nós convivemos e que já não estão mais nesse plano, conexões com o nosso anjo guardião. Ele está sempre do nosso lado, só que ele não fica ali falando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Ele dá umas buzinadinhas no ouvido da gente, né? Dá aquela coisa que você fala assim, nossa, tive uma intuição que eu tenho que fazer tal coisa. E a gente sempre acha que isso está ali por acaso, né? Que não é uma influência do nosso anjo. E ele está ali nos influindo, nos conduzindo. Tipo assim, olha aquele caminho ali, olha aquele outro. E quando a gente tem essa percepção, quando a gente tem esse feeling de seguir essas intuições, muitas vezes nós vamos resolver questões que estão ali só nos deixando tristes, infelizes, angustiados, aflitos. Então, para que a gente possa realmente nos beneficiar, né, dessa conexão, dessa prece, a gente precisa estar atento a tudo isso, estar atento às outras pessoas, estar atento aos nossos sentimentos, estar atento às intuições que a gente tem dos nossos protetores, para que a gente possa fazer da melhor forma possível esse trânsito nessa existência que a gente está tendo a oportunidade de ter hoje. Porque a vida encarnada, embora muitas pessoas tenham muitas aflições, é a oportunidade que Deus nos concede de evoluir. Nós só evoluímos quando a gente vem aqui nesse plano, que a gente encontra essas dificuldades, essas pessoas difíceis, essas situações aflitivas, e a gente faz essa evolução. Muitas vezes essa evolução parece pequena, mas é essa evolução que vai nos permitir que cada vez mais a gente almeje solucionar todas as questões que nós trouxemos nessa existência para serem resolvidas. E que bom que quando a gente voltar para o plano espiritual e a gente vê o filminho ali da nossa vida, a gente está ali com os nossos protetores, com as pessoas que patrocinaram essa nossa existência, e a gente vê que a gente cumpriu.
as tarefas que a gente se comprometeu a fazer quando a gente reencarnou. Porque todos nós viemos aqui com um propósito. E a gente percebe que a gente está de acordo com esse propósito à medida que a gente vai superando situações difíceis. E é esse o propósito da existência. Através das nossas dificuldades, fazer com que a gente evolua enquanto espírito. Porque a evolução, ela se dá em 3 níveis diferentes. No material, no espiritual e no moral. Quando a gente pensa e se fixa só no material, a gente não vai desenvolver aquilo que são as qualidades, as virtudes que Deus almeja que nós desenvolvamos, né? Então é nesse sentido que a gente pode fazer as nossas orações e fazer das nossas orações um instrumento, uma ferramenta para que a gente tenha realmente essa evolução, para que a gente consiga perseguir esse nosso propósito que está ali registrado no fundo do nosso coração. Nós quando agimos de forma coerente, nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos amparados por Deus, pela espiritualidade e por Jesus. Que muitas vezes a gente não dá conta, né? A gente tem ali uma situação difícil e a gente simplesmente fala, não sei o que fazer. Nesse momento, quando você se sentir dessa forma, pare e pense e se conecte e peça a Jesus. Fala assim, Jesus, eu não sei o que fazer. Me mostra qual é o caminho. E isso virá através dessa oração, mas não vai vir, como eu falei, não vai descer um anjo. Vão ocorrer situações no nosso caminho que vão nos mostrar qual é a forma de resolver essas situações aflitivas. E é para isso, né, que serve essa conexão da oração, da prece, seja da reza, seja qual nome vocês queiram dar para essa nossa ação. E para finalizar, eu quero ler para vocês um trecho de um texto aqui desse livro, O Profeta, né? Que é de Khalil Gibran e que fala exatamente da oração. O título desse texto é A Oração. E eu vou ler só um trechinho para vocês, embora ele seja curtinho. Vocês virem aqui, tem uma página e um pouquinho, mas eu só vou ler destacar um pedaço que eu achei muito, muito poético e muito, muito interessante e cheio de conteúdo. O Gibran fala assim: vocês oram em suas angústias e em suas necessidades. Gostaria que orassem também na plenitude da sua alegria e nos seus dias de abundância. Pois o que é a oração, senão a expansão de si mesmo, ou éter vivo? Olha só ele falando poeticamente desse fluido que é o nosso pensamento, que é essa nossa relação com o mundo espiritual. E se é para seu conforto derramar sua escuridão no espaço, é também para sua satisfação exalar o alvorecer do seu coração. Então a gente espalha as nossas sombras para obter essa alvorada, para aliviar essa nossa angústia. E ele continua: e se vocês não podem deixar de chorar quando sua alma o convoca para a oração, ela deve os estimular repetidamente, embora chorando, até que vocês riam.
Quando vocês oram, se levantam para encontrar nas alturas aqueles que estão orando naquele exato momento e que fora da oração talvez nunca fossem encontrar. Então aqui ele está falando também dessa reunião de orações que a gente tem quando ora em coletividade ou quando várias pessoas no mundo estão por aí orando para o bem. Dentro dos livros espíritas sempre se diz que cada vez que determinadas pessoas se reúnem em oração, para a espiritualidade, eles enxergam aquilo como um ponto de luz. Cada casa espírita, cada templo budista, cada igreja, cada templo protestante é um ponto de luz que atrai a espiritualidade para que ampare a humanidade nessa trajetória. E aí, para finalizar, eu gostaria de também sugerir para vocês, a importância que tem a gente fazer o Evangelho no lar. Dentro dos livros do Evangelho segundo o Espiritismo, quase todos deles, no final ou no começo, tem ali um roteirinho para que a gente faça esse Evangelho no lar. E qual a importância disso? Primeiro, nós acendemos essa luz que eu falei. Nós clareamos o ambiente em que a gente vive com essa luz. Nós protegemos o nosso lar com essa luz. Então, é muito importante que a gente faça pelo menos uma vez por semana. Leia ali um trecho do Evangelho, faça uma oração abrindo ali para começar a leitura. Medite, se você vive com outras pessoas, convide essas outras pessoas para que orem junto com você, para que reflitam junto com você, que isso é a forma de nós protegermos o nosso lar e protegermos o nosso pensamento de coisas que não são boas para a nossa vida, porque nós estamos o tempo todo cercados por todo tipo de espírito. E nós atraímos aqueles que se afinizam com o nosso pensamento e com a nossa forma de agir. Os espíritos sabem o que é bom e o que não é. Quando a gente se conecta de forma amorosa, nós vamos atrair esses bons espíritos. Se a gente pensa só de forma negativa, com rancor, com mágoa das outras pessoas, a gente vai atrair coisas que não são boas. Então, que a nossa prece seja para nos fortificar, nos fortalecer na nossa jornada diária, na nossa vida, para que a gente realmente conclua a nossa existência de forma a cumprir o nosso propósito da melhor forma possível. Vamos então deixando o nosso pensamento em Jesus, vamos relaxando o nosso corpo físico, vamos abrindo a nossa mente para essa energia amorosa que o plano espiritual preparou para nós nesta manhã. E vamos, através das nossas orações, das nossas preces, ter em mente que atraímos aquilo que pensamos. Por isso, vamos sempre pensar de forma positiva, de forma amorosa, para que os espíritos amorosos e de luz se acerquem de nós, nos intuam, nos deem sugestões para que a gente possa vencer as nossas dificuldades, as nossas aflições. Nesse momento, o plano espiritual derrama sobre nós toda essa energia de amor. E nós pedimos, Mestre,
Jesus. Que essa energia de amor seja jorrada também sobre esse nosso planeta tão cheio de conflitos, tão cheios de misérias, de dificuldades. Que todos os nossos irmãos em dificuldade possam também receber essa energia amorosa. Que nós possamos levar conosco nesta manhã para os nossos lares, para os nossos lugares onde trabalhamos, circulamos, que a gente possa levar durante a nossa semana essa energia amorosa e que possamos espalhar essa energia para as pessoas que conosco conviverem. Te pedimos também, Senhor, que derrame essa energia amorosa sobre todos os nossos irmãos que têm algum tipo de poder político, financeiro, de influência. Que eles possam, Senhor, utilizar esse poder de forma que eles possam beneficiar a comunidade aonde influenciam, aonde vivem. Que eles possam fazer bom uso desse poder que lhes foi concedido. E pedimos também, Senhor, o amparo para os nossos irmãos que vivem em asilos, em creches, em penitenciárias, pelas ruas das grandes cidades em condições precárias, que nós possamos, na medida das nossas necessidades e das nossas possibilidades, suprir esses irmãos nossos, porque é através do ser humano que nós socorremos os outros seres humanos. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e nos acompanhe para os nossos lares. Que assim seja.